E quando eu aceito Jesus, então? Eu aceito Jesus em 2010, no mês de agosto, não vou lembrar exatamente a data. Na verdade, ali eu aceitei Jesus, mas eu não me tornei crente. A minha conversão, diferente da do apóstolo Paulo, foi algo bem gradual. Eu acho que eu passei muito tempo na igreja, sendo uma frequentadora, mas não uma crente de fato. E só que aí eu continuava, né? Tava na igreja sempre, participava de muita coisa, tava lá participando de tudo, com a galera e tudo mais, mas eu era apenas uma frequentadora, eu até mudei o meu jeito de vestir, o meu jeito de falar, eu mudei algumas coisas externas, mas internamente eu era um lobo, eu acho, né? Eu era um joio, eu era uma não convertida de fato. O meu processo não foi algo instantâneo, como foi do apóstolo Paulo e de muitas outras pessoas que acontecem assim. Meu processo ele foi bem gradual, eu acho que gradual demais, inclusive. E duraram alguns anos, que eu não vou saber exatamente quantos, mas eu passei um período frequentando igreja, eu nem sempre fui crente. E até que um belo dia, né, depois de muito tempo, e assim, eu sempre fiz parte de algum ministério, dar aula para criança, dar aula para jovens, faz isso, faz aquilo, eu sempre fazia alguma coisa, mas não convertida. Eu não tinha essa consciência na época, eu tenho essa consciência de um tempo para cá, mas infelizmente eu era uma pessoa que só ia na igreja. E de 2010 para cá, né, porque meu esposo aceitou Jesus primeiro, e aí eu estava em uma viagem, com a minha avó tinha tido um AVC, fui cuidar da minha avó, e eu estou lá cuidando da minha avó em 2010, não tinha internet lá onde que eu estava, né, porque é na roça que eu nasci. E aí chega a notícia que meu marido tinha virado pastor e eu era uma pessoa que eu gostava de forró. Meu shorts maior deveria ter um palmo. Eu era uma pessoa bem assim, da zoeira, eu gostava muito de sair, de beber, de ir pra festa, de fazer um monte de coisa. E aí chega lá e aí uma pessoa falou pra mim assim, ai, mas agora o Jonas é pastor, então você não pode mais usar essas roupas. Aí eu lembro que eu falei assim, mas é problema dele, não é meu. Ele que escolheu isso pra vida dele, não eu, vou continuar com a minha vida. Aí eu cheguei aqui, ele era incansável. Ele falava o tempo todo na minha cabeça. Inclusive, a primeira vez que eu fui na igreja, quando fizeram um apelo para aceitar Jesus, tipo assim, eu nem sabia o que era, né? Mas aí ele mandou eu levantar a mão e aceitar Jesus. E eu acho que eu fui ali no impulso e levantei a mão e passei muito tempo sendo frequentadora de igreja e não crente. E nesse processo, né, teve um belo dia, que eu não vou lembrar dia, eu não vou lembrar a hora, mas eu sei que Deus, ele falou para mim, porque eu estava passando um filme na minha cabeça da Bíblia, assim, né, como a Bíblia narra, né, a vida do povo de Deus. E a Bíblia, ela não dá descanso, assim, para o povo de Deus tá fazendo outra coisa sem ser para Deus. E tava passando isso na minha cabeça, né, nossa, o povo hebreu era o tempo todo falando de Deus e buscando a Deus e Deus falando o tempo todo. E um filme. E aí eu peguei e falei, mas o que o senhor quer? E aí ele pegou e falou, que você fala de mim o tempo todo. Aí eu falei, é. E aí eu senti ali que eu precisava realmente fazer, né, a vontade de Deus e falar dele o tempo todo. E eu sei que para muitas pessoas as coisas acontecem diferente, mas Deus nos fez diferentes e individuais. Ele nos fez únicos, justamente por isso. Ele trata cada um conforme ele é. Por exemplo, ele sabe que se eu preciso ser corrigida, não adianta vir com muita pompa, sabe? Ele já sabe que tem que falar bem rasgado, porque eu não sou uma pessoa que gosta de ser bajulada, assim, não precisa ter cuidado para falar as coisas comigo. Deus sabe que ele precisa ser muito direto e objetivo. E aí nisso eu peguei e falei, então tá bom, se é isso que o senhor quer, então é isso que eu vou fazer. E vou falar do senhor o tempo todo. E tô aí, né, na luta. E eu espero que você ouça aquilo que o Senhor tem para te falar.
Porque a Bíblia, ela não dá descanso. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, não tem uma pausa, não tem uma férias, não tem um momento de descanso, não existe, na Bíblia não existe. É o tempo todo falando de Deus, fazendo coisa para Deus, buscando a Deus, orando, jejuando, falando de Deus para alguém, indo buscar um povo, na prisão vai continuar glorificando a Deus. Então a Bíblia ela não dá um descanso. Hoje eu não quero falar de Deus, então tá tudo bem. Não, a Bíblia não tem esse tempo. A Bíblia não tem esse tempo que nós tentamos colocar na nossa vida, porque hoje, na verdade, a nossa vida é um pouco diferente, um pouco não, é muito diferente da Bíblia, porque nós passamos o tempo todo fazendo coisas para nós, buscando coisas para nós e para os filhos e para a família, e Deus é se dar tempo, Deus é se eu conseguir, porque a semana foi corrida, foi cansativa, estou cansado, estou exausto, eu não consigo ir para a igreja, mas isso não é bíblico. O apóstolo Paulo ele estava preso, buscando a Deus. Se não tinha ninguém para pegar lá dentro, ele estava fazendo o quê? Escrevendo carta. Mas ele estava sempre fazendo alguma coisa, incansavelmente. E nós precisamos tomar cuidado com esse evangelho que nós estamos vivendo hoje, onde Deus a gente busca se der tempo, onde Deus a gente faz se der tempo, porque isso não é nada bíblico. Não existe isso na Bíblia. Então, nós precisamos ter essa confiança, né? Então, de 2010 até agora, e no meio de todo esse processo, nascida de novo, tendo uma vida, né, que eu procuro ter, eu estou dizendo que eu procuro, eu sigo para o alvo, mas ainda não consegui, né, ser totalmente semelhante a Cristo, porque isso vai ser impossível nessa terra. Mas o fato de eu saber que vai ser muito difícil ser 100% parecido com Cristo nessa terra, não me dá o direito de abrir mão, assim, né? E achar que eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Muito pelo contrário. Porque quando a gente arruma uma coisa, tem outra, aparece outra. Sempre tem alguma coisa que a gente precisa modificar, que a gente precisa mudar, que a gente precisa trabalhar para ser semelhante a Cristo, e o Espírito Santo, ele vai nos mostrando aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa mudar, onde a gente precisa ir, e ele vai dando a direção, porque nós só conseguimos isso através do Espírito Santo. Então, nessa minha conversão, que não tem nada de muito mirabolante, eu aprendi que a Bíblia ela é simples, é a gente que dificulta, porque a gente não entende a individualidade de cada um, a gente não entende o tratar de Deus com cada um, e aí como Deus fez com muito, assim, aí com a gente também vai ser, só que nem sempre. Nem sempre. Para cada pessoa a conversão é de uma forma, e algumas conversões são instantâneas, como foi o apóstolo Paulo, e algumas conversões são graduais. E você precisa entender que é lógico, né, que você não pode levar a vida inteira achando que e achar que está tudo bem, mas você precisa perguntar para Deus, precisa conversar com Ele, né, ter um relacionamento com Ele para que isso mude, porque mesmo eu indo para a igreja, mesmo eu indo para a igreja e vivendo uma vida dupla, eu ia para a igreja. Eu não faltava em nenhum culto, eu estava lá, todo dia de culto eu estava lá, eu continuava fazendo parte do ministério. Eu não recomendo, né? Eu acho que o importante é a gente nascer de novo, porque quando a gente entra em uma coisa sem propósito, ninguém quer saber que eu estou num processo ou não. As pessoas elas vão pensar assim, mas vai para a igreja e faz tal coisa? E nós somos embaixadores de Cristo, então a gente acaba envergonhando o evangelho, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? E não sermos fingidos. A Bíblia fala, né, da fé não fingida. Nós não podemos ter uma fé fingida. Que o Senhor nos livre da fé fingida em nome de Jesus. Que nós possamos ter uma vida que exalte e glorifique ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque vale a pena servir a Deus com toda a convicção do mundo. Vale a pena. E servir a Deus é muito além, né, de ir à igreja. Ir à igreja faz parte do processo de servir a Deus. É apenas uma das coisas que nós precisamos fazer.
mas nós precisamos pertencer a um corpo, onde Cristo é o cabeça. Que Deus te abençoe.